Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre o lúpus eritematoso, que é uma doença multissistêmica e ataca principalmente as articulações, a pele e os rins. O acometimento da pele acontece em mais de 85% dos pacientes portadores da doença e é justamente por isso que é muito importante que os profissionais atuantes, né, na área da dermatologia estejam atentos aos sinais sugestivos dessa doença. Já o acometimento renal diz mais a respeito do prognóstico da doença. Essa doença ela acomete mais o sexo feminino, é bem mais prevalente no sexo feminino, tá? E ela independe da raça, mas alguns estudos evidenciaram que costuma ser mais grave em portadores da raça negra. Essa doença acomete crianças e nesse caso não tem predileção por sexo e nelas é raro o surgimento de lesões discoides. A gente vai conversar melhor sobre isso daqui a pouco, tá? Pode acontecer também em qualquer idade, mas ela é mais comum entre os 18 e 40 anos de idade. Sobre a etiologia do lúpus eritematoso, ela não é bem conhecida, tá? Mas a gente sabe que é uma doença multifatorial. Existem diversos fatores que atuam, que contribuem para o surgimento da doença, fatores tanto hormonais quanto relacionados ao meio ambiente e genéticos. Em relação à genética, o que ficou evidenciado? Que existe uma deficiência congênita das frações do complemento, principalmente da fração C2. Ficou evidenciado também a presença de autoanticorpos, principalmente FAM, tanto nos portadores do lúpus eritematoso quanto nos seus familiares sadios. Outra situação também evidenciada relacionada a fatores genéticos no lúpus eritematoso é a presença do antígeno de histocompatibilidade HLA-B8, tanto nos pacientes portadores do lúpus eritematoso quanto nos seus familiares sadios e também em pacientes portadores de outras colagenoses. Em relação à influência hormonal, também não é totalmente comprovado, tá? Mas existem alguns sinais que sugerem a relevância, né, desse quesito, dessa questão aqui, dessa questão hormonal. Quais seriam essas evidências? Primeiro, que nós já conversamos, né? A doença é mais prevalente no sexo feminino. Segundo, que também ficou evidenciado que ela tende a se agravar durante o período gestacional, que é quando nós mulheres temos uma maior produção de estrogênio. Uma terceira evidência seria os estudos que foram feitos com camundongos, onde eles induziram a doença, o lúpus eritematoso, e esses bichinhos responderam bem à reposição da testosterona e dos seus derivados. Sobre a influência do meio ambiente sobre o surgimento do lúpus eritematoso, nós temos vários fatores que contribuem. Os principais são estresse, traumas, infecções, uso de drogas e o principal disparado, né, que é a atuação da radiação ultravioleta A. Por quê? O que essa radiação faz que contribui para o aparecimento da doença? Ela atua nos queratinócitos, né, que são as células que compõem a maior parte do corpo celular da epiderme, a camada mais superficial da pele. Então ela atua nos queratinócitos gerando dano no DNA dessas células. Esse dano do DNA é normalmente reparado, né, ou seja, em pessoas normais, ele é reparado por atuação das proteínas P53 e P51. Só que nos pacientes, nas pessoas predispostas ao surgimento da doença, vai haver um aumento exacerbado da proteína P53, que vai culminar com a apoptose dos queratinócitos. A partir dessa apoptose, a gente vai ter então a exposição dos elementos citoplasmáticos e nucleares para células apresentadoras de antígeno, que vão apresentar para os macrófagos, né, e vão, através dessa apresentação, desse reconhecimento, vão acabar desencadeando a produção da interleucina 1 e o TNF, tá? A interleucina 1 vai atuar ativando a resposta TH1, que vai acabar culminando com a formação de autoanticorpos. O TNF gera aquele estado febril inespecífico. E a outra situação que vai acontecer é que essa exposição dos elementos, né, tanto citoplasmáticos quanto nucleares, após a apoptose dos queratinócitos, eles também vão ser apresentados para os linfócitos T helper, que vão desencadear a formação de outros dois elementos, que é a interleucina 2 e interferon gama, que vão culminar com a formação de autoanticorpos específicos.
E aí a gente vai ter o que normalmente acontece com doenças autoimunes, né, que vai formar o complexo antígeno-anticorpo, eles vão cair na circulação, vão se depositar nos tecidos e desencadear o surgimento das lesões sugestivas da doença. Então, de maneira geral, como é que vai funcionar essa questão aqui, né, pessoal? Quando que a pessoa vai desenvolver ou não o lúpus eritematoso? Para que ela desenvolva essa doença, vão ter que acontecer uma série de fatores que vão contribuir para isso. Então, a gente tem ali um paciente geneticamente predisposto, né, como, por exemplo, um portador de antígeno de histocompatibilidade HLA, que está ali se expondo a algum outro fator de risco, como, por exemplo, a atuação da radiação ultravioleta A. Essa radiação ultravioleta nessas pessoas vai acabar desencadeando a apoptose, né, dos queratinócitos, exposição dos autoantígenos, que serão apresentados para os linfócitos T e B. A partir desse momento, esses linfócitos eles podem atuar eliminando esses antígenos, e nesse caso a pessoa não vai desenvolver a doença. Mas eles podem atuar também gerando uma resposta imune persistente. E é a partir daqui que a gente vai ter um ponto decisivo para o surgimento da doença, que é a quebra ou não da tolerância imunológica. Na situação em que existe quebra dessa tolerância, fica estabelecido então o caráter patológico, tá? Porque a partir daqui a gente vai ter respostas imunes clonadas e expandidas, né, para células de memória, que vão acabar gerando aí uma resposta contra os self-antígenos. Nos pacientes que vão evoluir com o surgimento do lúpus eritematoso, o quadro clínico que ele vai apresentar vai depender do complexo antígeno-anticorpo formado, né? Porque nós temos várias possibilidades de formação de autoanticorpos. Então, quais são os principais autoanticorpos formados e qual a atuação de cada um deles, né? O que cada um deles geralmente diz sobre a evolução do paciente. Então, pode haver a formação do anticorpo anti-dsDNA, que está relacionado a um provável surgimento de doença renal, que, como eu já falei para vocês, ela é uma preditora do prognóstico da doença. Pode haver, então, a formação também do anticorpo anti-Rho-SSA, que está relacionado ao lúpus neonatal e está relacionado também à fotossensibilidade. Outra possibilidade é a formação dos anticorpos antinucleossomais. Esses anticorpos eles estão relacionados à doença sistêmica, né? Ele é um marcador precoce de doença sistêmica. Outra possibilidade é a formação do anticorpo anti-SM, que é um marcador específico de lúpus eritematoso sistêmico, e ele está relacionado ao bom prognóstico, né? Provável doença benigna. Outra possibilidade é o anticorpo anti-MA, que está relacionado a um maior risco de acometimento neurológico. Outra possibilidade, anticorpo anti-P-ribossomal, que está relacionado à doença sistêmica e também a maior possibilidade de acometimento do sistema nervoso, né? E por último, né, a formação do anticorpo anti-SS-DNA, que está relacionado ao fato dessa colagenose, ao maior risco da colagenose poder se tornar uma doença sistêmica. Duas observações interessantes é que estudos recentes que foram feitos relacionados ao lúpus eritematoso, em que substâncias de alto peso molecular, como por exemplo o epóxi, o vinil, óleos pesados, resinas, elas estariam relacionadas ao surgimento do lúpus eritematoso-like, e parece também que os alimentos transgênicos eles aumentam a possibilidade da pessoa desenvolver doenças autoimunes. Sobre o quadro clínico do lúpus eritematoso cutâneo, a gente tem os casos que são considerados inespecíficos e os casos específicos. Esses específicos são aquelas situações onde o paciente vai apresentar um quadro clínico e histológico sugestivo de lúpus eritematoso cutâneo. Tá? E daí nós temos três possibilidades, que é lesões do lúpus eritematoso cutâneo crônico, lúpus eritematoso cutâneo subagudo e o lúpus eritematoso cutâneo agudo. O lúpus eritematoso cutâneo é o que é menos relacionado, existe uma menor possibilidade de sistematização da doença, né, de que essa doença esteja relacionada a uma doença sistêmica.
O subagudo intermediário, tá? É metade, 50% de chance de estar relacionado a uma doença sistêmica, e o lúpus eritematoso cutâneo agudo é sempre considerado uma doença sistêmica. Tá? Então, apesar de uma estar mais relacionada, outra menos, as três podem estar relacionadas com doença sistêmica. E nesses casos a gente denomina que o paciente é portador de lúpus eritematoso sistêmico com lesões cutâneas, né, que podem ser crônicas, subagudas ou agudas. Uma observação interessante é que geralmente as lesões iniciais costumam ser as lesões durante toda a evolução da doença. Então, se o paciente começa com lesão sugestiva de lúpus eritematoso cutâneo crônico, sempre que ele tiver recidiva da doença, ele vai apresentar aquelas mesmas lesões. Tá? Então, a alternância entre os tipos de lesões, né, do cutâneo crônico com cutâneo subagudo, cutâneo agudo, ele não é a regra, mas pode acontecer, e nas situações em que ele acontece, geralmente pega ali adultos jovens. Agora a gente vai falar sobre os tipos de lúpus eritematoso cutâneo, começando pelo crônico. Tá? Então, qual é o aspecto dessas lesões sugestivas de lúpus eritematoso cutâneo crônico? São lesões discoides, eritematosas, infiltradas, observamos presenças de escamas aderidas, espículas córneas que invadem folículos periocebáceos. Elas deixam cicatrizes atróficas associadas à telangiectasia. Tá? A evolução dessas lesões sugestivas de lúpus eritematoso crônico são de evolução centrífuga, com uma ou hipercromia central persistente, a gente consegue observar uma persistência de atividade nas bordas, né, que são bordas infiltradas e eritematosas. Então é o mais comum que nós observemos aí, hipercromia de borda. Ela se inicia como uma pápula ou placa infiltrada que vai adquirindo uma forma discoide através de um desenvolvimento centrífugo, como a gente já conversou. Surge mais em áreas fotoexpostas. Tá? Ela tem uma preferência pelo pavilhão auricular, inclusive sempre que nós observarmos uma lesão desse tipo, né, com essas características em pavilhão auricular, é muito sugestivo de lúpus eritematoso crônico, tem que descartar, tá? Comum também em região malar bilateral, com aquele aspecto, formando aquele aspecto em asa de borboleta. Nas áreas pilosas, como nós já conversamos, ela pode deixar uma alopecia cicatricial, pode acometer palma das mãos e planta dos pés. É frequente o acometimento de semimucosa nasal, tarsal ou labial. E aí, como que ela se manifesta na mucosa, né? Nessas áreas de semimucosa? No caso da mucosa oral, as lesões são eritematosas, com centro esbranquiçado e deprimido, tá? No caso do acometimento de palato duro, mas ela pode se manifestar também como uma púrpura palatina. Na mucosa tarsal, a gente observa um eritema vivo, depressão da superfície e perda de cílios. Na semimucosa nasal e labial, a gente consegue observar um eritema vivo, descamação superficial e esbranquiçada e presença de atrofia. Apesar das lesões do lúpus eritematoso cutâneo crônico serem mais frequentes em áreas fotoexpostas, elas podem acontecer em áreas cobertas também. Elas podem inclusive se iniciar no subcutâneo, né, na camada mais profunda da pele. Nesses casos a gente chama mesmo de lúpus eritematoso cutâneo crônico, porque é errado denominá-lo de paniculite lúpica. Tá? Essa denominação está reservada à doença sistêmica. Tá? Durante a cicatrização, nas situações em que a gente vai ter o acometimento do tecido subcutâneo por lúpus eritematoso cutâneo crônico, durante a sua cicatrização pode acontecer calcinose, tá? Esse tipo de lúpus tem também algumas variantes, a gente vai falar sobre as principais. Então, a gente tem a variante hipertrófica ou verrucosa, que é uma lesão de base muito infiltrada, e ela tem uma infiltração muito exuberante, né, na base da lesão e escamas muito grosseiras. Esse tipo de apresentação é mais comum em pacientes acima dos 40 anos de idade. Tem a variante chamada lúpus túmido. São lesões urticariformes, tá? Só que elas são mais edematosas e mais consistentes. E por último nós temos os pequenos nódulos eritematosos, que são lesões que vão surgir após traumas ou exposição ao frio,
nas áreas de protuberâncias ósseas, principalmente nos dedos dos pés e das mãos. O lúpus eritematoso cutâneo crônico pode ser classificado em localizado e disseminado. Ele é considerado localizado nas situações em que ele acomete somente o segmento cefálico, independente do número de lesões. E ele é disseminado quando ele pega o segmento cefálico e alguma outra localização do corpo. Tá? Ele geralmente vem associado a sintomas sistêmicos como artralgia, febre, mal-estar geral, no caso do disseminado, e parece estar mais relacionado com a possibilidade de estar relacionado com a doença sistêmica. Tá? Apesar disso, né, dessas informações, de todos os tipos de lúpus eritematoso cutâneo, como nós já conversamos, o crônico é o que menos se associa à doença sistêmica. Agora a gente vai falar sobre o lúpus eritematoso cutâneo subagudo, tá? Que de todos os tipos ele é o que mais se associa à fotossensibilidade. Mais de 80% das lesões desse tipo de lúpus aqui se associam à fotoexposição. Tá? Ela se expressa, as lesões do lúpus eritematoso cutâneo subagudo se expressa predominantemente telangiectásica ou pápulo-infiltrada com telangiectasias. Ela pode ser dividida em dois tipos de lesões, né? Nós observamos aqui nesse tipo de lúpus dois tipos de lesões, que são a chamada psoriforme ou pápula escamosa e as lesões do tipo anulares policíclicas. No caso das lesões pápula escamosas, o que a gente observa? São lesões eritematosas com infiltração e descamação. Como o próprio nome diz, elas são muito semelhantes à psoríase, a diferença é que as escamas delas são mais aderidas e quando removidas elas não deixam atrofia, não é observado áreas de atrofia. As lesões do tipo anulares policíclicas são lesões com uma borda eritematosa infiltrada e um centro esmaecido, tá? Alguns tópicos importantes relacionados ao lúpus eritematoso cutâneo subagudo são a sua forma marcante, né? Uma característica muito marcante dessas lesões é que elas têm bordas eritemato infiltradas muito exuberantes, tá? E elas não estão associadas a áreas de atrofia. É raro acometer couro cabeludo, ela não deixa cicatriz, mas pode deixar uma hipocromia residual. É comum nós observarmos a presença de telangiectasias periungueais. Isso aqui está relacionado ao maior risco de evolução para lúpus eritematoso sistêmico, associação com doença sistêmica. É comum quadro clínico sistêmico, nesses casos aqui, semelhante com o que acontece com o lúpus eritematoso cutâneo crônico, né? Então pode dar também artralgia, mal-estar geral e febre, só que aqui no subagudo a febre é mais evidente, é mais exuberante. Elas estão mais associadas à deficiência congênita da fração C2 do complemento e acometimento em familiares, tá? Está muito relacionada também à presença dos antígenos de histocompatibilidade HLA, DR3 e DQ2, que está também relacionada ao maior risco de associação com lúpus eritematoso sistêmico, tá? E também doenças hematológicas, aqui no caso principalmente leucopenia e anemia persistentes.